agradecer, em primeiro lugar, a comissão científica pelo convite, né, o Alex, né, a Juliana, também, e todos os preparativos que foram feitos para me receber como Fortaleza sempre recebeu, de braços abertos. Aqui é um estado que a gente sente realmente o que é acolhimento. Então, gosto muito, é a 4ª vez aqui, vou vir a 5ª, 6ª, 7ª, tá? Porque gosto muito de vir a Fortaleza e receber esse calor humano que vocês têm, assim, presenteando as pessoas. Né? Eu venho de um estado que é completamente frio, né? Eu estava contando para algumas pessoas ontem que se você esbarrar em alguém na rua, não adianta pedir desculpas. Claro que você olhar para trás, a pessoa já sumiu no meio da multidão. Se você falar desculpa, uma outra pessoa vai olhar e falar assim, mas por quê? Não é porque é outra pessoa que vai escutar. As pessoas são muito preocupadas com a sua própria vida e esquecem um pouquinho de que a gente é um coletivo, de que a gente, né, vive junto, a gente está junto. Eu acho que quando a gente vem para algum local que é mais caloroso, resgata isso na gente. E tem a ver com o que a gente vai conversar, né? A gente vai conversar um pouquinho, acho que já pode colocar a projeção de slide, por favor. A gente vai conversar sobre os desafios, sobre os desafios da saúde mental. Mas eu não queria que vocês entendessem somente como desafio da saúde mental. Eu gostaria que vocês entendessem como desafios de qualquer profissional ou de qualquer pessoa que hoje se propõe a ser um profissional na área de saúde. Porque são desafios que emergem em todas as áreas, né? Então, opa, ele estourou aqui a tela, né? Então, assim, a gente vai falar basicamente o tema inicial, né? O primeiro tema que o Dr. Quirino falou e trabalhou perfeitamente aqui, maravilhosamente bem, só que como ele trouxe uma visão política, eu agora trago uma visão para vocês, fazendo um paralelo dessa política para a ação. Então, como é que eu coloco ela na ação? Como é que a gente significa ela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Bem, já apresentaram, né, a minha apresentação, eu deixo aqui as minhas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, né, o site Descomplicado, eu trabalho com a sistematização da assistência de enfermagem, quem é enfermeiro conhece, é uma ferramenta do enfermeiro, gestão do cuidado, de maneira descomplicada, aí, ajudando a descomplicar, realizar SAI em menos tempo. Tem um livro sobre isso, e no canal do COFEM, no YouTube, eu apresento um programa que se chama Descomplicando a SAI. Tá lá, então, são 10 episódios, gratuito, para qualquer um que quiser participar. Tá? Então, aqui na TV COFEM. Bem, vamos lá, vamos começar o nosso assunto. Stefanelli é uma estudiosa hoje de enfermagem psiquiátrica, mas ela é reconhecida no movimento multidisciplinar, porque a psiquiatria ela é muito forte, assim como ela tem muito forte, assim como na atenção primária, né, na atenção básica, a equipe multidisciplinar. Outras áreas, o hospital geral, né, o hospital secundário, muitas vezes ele tem, essa cisão é maior, as pessoas não se relacionam tanto, não tem essa discussão integrada da equipe que precisa ser, e é muito comum na saúde psiquiátrica quanto na saúde pública, né? Então, é importante a gente dar uma olhadinha, e ela, né, traz para a gente isso, sobre algumas questões que a gente está vivendo. Primeira coisa, com a tecnologia, as pessoas estão encasteladas no seu mundo. Eu vivo no meu castelo de areia. A gente não fala? Vive construindo castelo de areia, e castelo de areia um dia cai. Se ele não tá, né, se ele é construído no ar, ele vai cair. Então a gente tem hoje uma geração que a gente chama de millennials. Essa geração do millennials são as pessoas que nasceram de 2000 para cá, que nasceram na geração do novo milênio, né, de 2000 para cá. Então estão aí com seus 18 anos, né? Essa geração é uma geração que ela acha que com 20 anos ela tem que ser milionária. Ela vai fazer um aplicativo para a internet que vai ficar famoso, que todo mundo vai gostar. Aí vai ter
2 milhões de usuários e ele vai vender por 8 milhões de dólares e vai ficar rico para o resto da vida. Né? E aí ele acaba se frustrando quando ele vê que não é todo mundo que chega nessa realidade. Né? Não é todo mundo que tem essa sorte. Então ele fica encastelado no mundo informatizado. A minha sobrinha é geração millennials. Uma coisa que eu percebi, ela não fala. O WhatsApp, ela não manda áudio, ela digita, tudo é digitado. É um mundo silencioso e um mundo encoberto que você não sabe do que ela está falando, sobre o que ela está tratando, com quem ela está conversando. Né? Existe isso eu li recentemente, tem uma cantora polêmica, né, que foi muito polêmica, a Madonna, todo mundo conhece, né, a Madonna foi uma polêmica durante muito tempo, ela não dá celular para os filhos dela, que ela falou que o celular estraga o vínculo familiar, ela só dá depois dos 18 anos, aí pode usar. Antes não, quer dizer, uma pessoa que foi tão à frente do tempo, de repente agir de uma maneira tão tradicional, porque ela viu que com os primeiros filhos deu errado. Então, com os filhos que ela adotou, ela não dá celular, eles não têm celular. Né? Por quê? Não é que é não dar o celular, né? Não é esse extremo. Né? Mas estou trazendo um exemplo do quanto que permitir que o adolescente fique encastelado e você não põe um limite, você não tira ele dali, a gente está desenvolvendo pessoas que não vão saber se relacionar. Porque daí vai acontecer o quê? Né? Onde está a felicidade, que é o fim último da ciência? O que cada um de nós tem feito? O que a gente tem feito para trabalhar frustração com essa geração da internet? Porque eles se frustram, eles bloqueiam. Você falou que eu não gostei, eu bloqueio você. Né? Então, e assim, isso no virtual. Mas e no pessoal? Não dá para eu bloquear, para eu deletar. Vou bloquear? Não dá. Né? Então, como é que eu vou lidar? O relacionamento interpessoal, que é o grande núcleo da assistência em saúde mental, eu tenho que ser muito bem capacitado em relacionamento interpessoal para poder trabalhar com saúde mental, para poder trabalhar com saúde. Né? Como é que eu desenvolvo isso à distância? Como é que eu desenvolvo isso somente digitando? Então a gente precisa começar a olhar um pouquinho para essa geração que está aí dos milênios, como é que eles estão se encastelando, né? E o que eles estão vendo. Todo mundo já ouviu falar da Momo, que aparece lá no meio dos desenhos, incentivando a criança a se suicidar. Quer dizer, tem mente perversa. Tem mente perversa. Tem muita mente do bem, tem muita gente inventando coisa do bem, fazendo coisa do bem, mas tem muita gente do mal, né, que inventa coisa do mal e acaba levando, né, outras pessoas inocentes juntos. Né, junto com o que estão fazendo. E é necessário que a gente integre a ciência hoje com a sensibilidade. A gente criou 2 caminhos. Existe o caminho científico, a técnica, né, o rigor metodológico, né, onde nós criamos a ciência. E existe aquele caminho onde a gente criou a proximidade, o relacional. E existem pessoas que dizem que um não conversa com o outro. Como é que eu posso ser? Não, eu sou o chefe, né, de determinado departamento. Como que eu vou sentar para almoçar com a minha equipe? Não posso. Não posso sentar para almoçar com a minha equipe. Porque eu sou separado, eu sou, né, eu estou no topo, então eu tenho que sentar com os outros que estão no topo também. Quer dizer, a gente começa a separar a sensibilidade de ciência. Porque a ciência, na verdade, o que ela é? Ela é a comprovação na prática de alguma coisa que eu criei como hipótese. Então eu preciso estar na prática, eu preciso estar com as pessoas. Porque se eu não estiver com elas, né, para realizar os experimentos, para realizar, principalmente quando a gente fala nas ciências sociais, quando a gente fala na sociologia, na antropologia, na filosofia, na saúde mental, eu preciso de um tempo longo de observação para ver se alguma coisa vai dar certo. Como é que eu sei que um tratamento não farmacológico para dor e sofrimento dá resultado? Eu preciso observar em vários pacientes durante uma linha do tempo longa para eu poder comprovar que aquele tratamento farmacológico, não farmacológico, é eficaz. Então, eu preciso de tempo. E aí, a gente acaba... Então, eu preciso estar com as pessoas. A gente começou a fazer uma cisão de ciência
e de sensibilidade. A gente precisa voltar a juntar para poder chegar no fim último da ciência, que é a felicidade. A gente precisa dar uma unificada novamente entre ciência e sensibilidade. O que eu estou querendo dizer? O olho no olho, o toque. O toque. Muitas vezes aquele paciente que se queixa, nada está bom, a comida foi uma porcaria, o turno da manhã não passou no horário que tinha que passar para dar o medicamento, o turno da noite entrou muito no quarto e aí acordou ele, não sei o quê. Né? Obrigado, viu? Quer dizer, né, ele acabou tendo, né, uma série de intercorrências e ele está reagindo mal num caldo negativo, porque muitas vezes ele não é poliqueixoso, ele é polissofrido. Ele vem de um contexto, nós somos frutos do meio. Então o meio que eu vivo, o ambiente que eu vivo, vai me fazer. Então vai me fazer um cara feliz ou um cara triste, o meio que eu vivo. E aí é claro que com as ferramentas que eu tenho para poder lidar com ele. Agora, muitas vezes chega para a gente, a pessoa chega polissofrida. Ela sofreu bullying na escola, ela sofreu bullying com a família, ela sofreu abandono familiar, ela sofreu porque não teve carinho na família, só apanhava. Né? Eu tenho uma amiga que hoje ela faz terapia porque ela tenta, né? Ela fala que uma coisa que ela nunca aceitou foi o dia que ela tinha lavado a louça e ela não tinha lavado direito a panela de pressão. E ficou um pouco suja. A mãe, quando foi guardar a louça, viu que estava meio sujo, saiu, ela estava no quintal, saiu e jogou a panela de pressão em cima dela. Se ela não saísse, ia bater na cabeça dela. Ela falou que ela nunca conseguiu assim, digerir que a mãe dela pudesse jogar, né, uma panela de pressão nela. Eu falei, mas e sua mãe? O que será que ela estava passando para chegar nesse limite de agressividade? Ninguém chega nesse limite de agressividade de graça. Alguma coisa acontece. Né? Então eu preciso entender o outro. E resgatar esse papel, resgatar essa sensibilidade, resgatar esse olhar humanizado, é o grande desafio da área de saúde nesse milênio que a gente está vivendo. E aí, gente, a saúde mental, ela tem os seus paradigmas, que são 5. Eu tenho a questão neurobiológica, então eu tenho questões que surgem por um problema neurológico ou um problema fisiológico, né, a patologia. Eu tenho questões que são sociais, né, que são determinantes sociais. Eu tenho determinantes interpessoais, que são relacionais, já num grupo menor. E eu tenho no centro a busca da qualidade de vida e do bem-estar. Eu tento buscar isso. E nós, enquanto profissionais de saúde, também o nosso foco é percorrer, fazer um exame físico e uma coleta de dados, né, um histórico, né, uma anamnese adequada no neurobiológico, no social e no interpessoal. Quer dizer, o neurobiológico é o meu corpo, né, eu com o meu corpo. O interpessoal sou eu com o outro, e o social sou eu com a sociedade, com a comunidade. Então eu abordo essas dimensões para entender como é que está a minha qualidade de vida e o meu bem-estar. E aí, a gente está falando aqui durante esse encontro todo sobre saúde mental. Né? Então, quando alguém chega como paciente de saúde mental, ele já chega com esses paradigmas todos alterados, em desequilíbrio. E aí o desequilíbrio em uma parte causa o desequilíbrio no todo. Porque eu costumo dizer, uma das coisas que eu gosto muito, e aí eu vou parafrasear Martha Rogers, que é uma teorista de cuidado. Martha Rogers, ela dizia que ela não queria trabalhar a palavra holismo. Ela queria trabalhar a palavra unitarismo. Unitarismo vem de unidade. Então, ela falava assim, nós somos o ser biopsico, socioeconômico, mental, espiritual, cultural, né, filosófico, eu sou tudo isso. Só que eu não sou a soma de tudo isso. Eu sou tudo isso é um. O meu biológico, ele está conectado com o meu mental, que está conectado com o meu cultural, que está conectado com o meu econômico, entende? Que está conectado com tudo. Não tem como eu separar as partes, fatiar e olhar só um pedaço. Mas a área de saúde parece que se prendeu aqui, ó. Porque aqui eu consigo explicar. Quando eu pego uma cascata fisiológica, então tá bom, me alimentei.
Acabamos de tomar um lanche ali embaixo, né? Começou todo um processo digestivo, fisiológico. Então, é explicável. Se eu tiver um problema no meu sistema digestório, vocês vão entender aonde e que processo que está alterado para saber como cuidar. Porque ele é mais concreto. Agora, e a minha relação eu com o outro? E a minha relação com a sociedade? Não é mensurável, não é concreto, não é explicável, porque é cada um. Passa pela personalidade da pessoa, passa pela criação da pessoa, passa pelos momentos que ela viveu, passa pelos sofrimentos que ela teve, passa pelo sofrimento que ela está tendo. Quem nunca viu alguém que é cuidador de idoso entrando em síndrome de estresse do cuidador, porque ele se dedica, se anula e se dedica tanto ao idoso que ele começa a viver toda uma situação de estresse, porque ele está se anulando, ele está cuidando do outro, não está cuidando dele, então eu começo a não cuidar de mim, eu começo a ter falhas e necessidades de que cuidem de mim. Não cuidam de mim, eu sou bravo, eu sou agressivo. Mas por que eu sou agressivo? Ah lá, cuida do pai e da mãe, mas depois com a gente é um cavalo. Né? E aí por quê? Mas por que eu fui agressivo? Muitas vezes a pessoa agressiva, ela está pedindo um toque. Ela está pedindo um abraço. Pode perceber, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes eu sou agressivo com alguém porque existe um termo na enfermagem que se chama enfrentamento defensivo. Eu enfrento a situação de maneira errada. Porque enfrentamento tem que ser enfrentar. Vamos enfrentar. Então tá bom. O que eu tenho que fazer? Vou arregaçar as mangas, você me fala, eu vou trabalhar. Esse é o enfrentamento. O enfrentamento defensivo, eu entro na defesa. Qual é a melhor defesa? O ataque. Então ataco. Então eu sou agressivo. Aí nesse momento você percebe o quê? Que existe um ser fragilizado por trás desse monstro que eu estou mostrando para você. Sai de perto de mim, você não vai aferir a minha pressão, não quero, não sei o quê. E aí faz aquele, no fundo o que ele quer é o toque, é o abraço, é a atenção, é a escuta, é o acolhimento, né? É um olhar de compreensão. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a resgatar. A gente precisa descer para essas duas dimensões aqui, mais dentro da nossa realidade. E aí, a saúde mental, né? Os paradigmas não podem ser vistos de modo isolado, eu não posso isolar o neurobiológico do social, do interpessoal. O ser humano deve ser visto por todas as dimensões, né? Aqui estou resgatando Martha Rogers, essa teorista de cuidado, e a cultura e o meio ambiente devem ser considerados. Uma vez, eu era professor de estágio, e a aluna estava fazendo uma educação para alta de um paciente idoso. Esse paciente tinha disfagia, tinha dificuldade para engolir já, então ele estava com uma sonda nasogástrica, e para a sonda nasogástrica a gente tem que cozinhar muito bem os vegetais, o alimento, bater no liquidificador bem, coar, né? Para daí poder infundir por ali, né? E depois colocar água para lavar como se lavasse um prato. Tem todo um cuidado. E ela foi orientando o paciente, dizendo como é que ele ia ter que fazer a dieta. Falou, olha, o senhor bate no liquidificador, depois o senhor coa, não sei o quê, não sei o quê. E ela saiu toda feliz. E aí, professor, o que o senhor achou? Eu falei assim, 0. Aí ela olhou para mim assim, 0? Mas por quê? Eu falei assim, você perguntou se ele tem liquidificador? Aí ela, peraí. Aí ela voltou lá. Então, o senhor tem liquidificador? Ele falou assim, sim, minha filha, não tem nem energia elétrica lá na minha casa. Aí ela voltou desconcertada. Ela falou assim, professor, eu não sei sair dessa. Ele não tem nem energia elétrica. Eu falei, vamos lá. Então, o senhor conhece alguém que mora perto, algum familiar que tem energia elétrica, para a gente conversar, que possa se dispor a fazer a sua dieta? Quer dizer, tem toda uma outra forma de intervir. Eu tenho que olhar o cultural e tenho que olhar o meio ambiente. Tem uma outra história. Eu fiz parte de uma associação de enfermagem. Quem é da enfermagem aqui conhece a linguagem NANDA, né, que é a linguagem de diagnóstico de enfermagem, durante 2 diretorias. Né? E uma das que foi diretora junto comigo trabalhou no Havaí, ela é americana. Ela trabalhou no Havaí. E tinha uma maternidade que estava com o diagnóstico de enfermagem, maternidade prejudicada, assim, todas as mães não estavam querendo ser mães.
Era impossível. Como que 90% de todas as mulheres que tinham filho não queriam ser mãe? Estava demais. E aí chamaram ela para uma consultoria. Primeira pergunta que ela fez para uma enfermeira que estava abordando uma mãe que ela foi levar o bebê para a primeira amamentação. E ela não quis pegar o bebê no colo. E aí a enfermeira saiu, né, colocou o bebê, né, ali, falou, nós vamos ter que ordenhar, não sei o quê, né, para poder dar o leite para o nenê, não sei o quê. E aí, né, a mãe também ficou meio reticente com isso, aí ela perguntou, o que você está fazendo? Eu vou ordenhar o leite para dar para o bebê. Mas por quê? Porque ela não quer pegar o bebê. Mas por que ela não quer pegar o bebê? Ela não quer. Aí ela foi perguntar, por que você não quer pegar o bebê? E isso acontecia com os que são os moradores do Havaí antes dos Estados Unidos invadirem lá e tomarem para eles. Então são os que seriam os índios, né, do Havaí, as pessoas que moravam no Havaí antes de ser Estados Unidos. Eles têm uma cultura, eles são muito ritualísticos, muito ritualísticos. Eles têm uma cultura de que quando a mãe tem o filho, a família do pai recebe o filho, cuida com uma ama de leite durante um mês, em agradecimento à mãe por ter oferecido seu corpo durante 9 meses para gerar o bebê, para ela se recuperar. Aí eles fazem um ritual, onde vem a família do pai com o bebê, a família da mãe, aí chega o pai e a mãe põe a mão junto, eles passam uma fita, né, de maneira leve, essa fita por cima do bebê, e eles falam, a partir desse momento, este bebê sinaliza, né, que essas famílias agora são uma família só, somos uma única família. E aí, a partir daí, a mãe passa a amamentar. Então, eu só posso dizer que ela não quer ser mãe, se a partir daquele momento ela não quiser amamentar, não quiser cuidar do bebê. Então, é esse olhar, a gente às vezes olha de uma maneira superficial, esquece de olhar cultura e meio ambiente, onde a pessoa vive, né? Como é que a pessoa vive, como é que é a cultura que ela vem, a cultura é muito mais forte que a gente. É impressionante, né? Eu morei durante 3 anos no Rio de Janeiro, e vocês sabem que no Rio de Janeiro o feijão é o feijão preto, em São Paulo é o feijão carioquinha, que é marrom. Então, assim, eu gosto de feijão preto, mas não era todo dia. E eu tentava achar um restaurante para eu almoçar durante o dia que tivesse feijão carioquinha. E eu não achava, né? E aí, assim, ligava para minha mãe desesperado. Mãe, eu vou para aí no final de semana, faz arroz e feijão. Minha mãe, eu achei que você ia querer uma lasanha. Não, arroz e feijão. Feijão carioquinha, não me faça feijão preto, né? Porque, né, eu estava comendo muito feijão. Então, essa questão cultural, ela é forte. Quer dizer, se vocês forem para São Paulo, vocês vão sentir falta de questões da comida daqui, porque é cultural, né? Então, assim, eu não abordo isso algumas vezes. Como não, né, isso passa despercebido. É como se eu não te considerasse por inteira, eu te considerasse só por uma parte, né? Por isso que não pode ser dissociado. As novas gerações, então, elas vão estabelecer relacionamento interpessoal pela informática, então de maneira distante, né? Vão estabelecer vínculo de confiança, que a gente precisa fazer, né, com essas novas gerações, e realizar a escutativa com elas. Quer dizer, uma das coisas que eu costumo dizer, o meu irmão acaba batendo de frente com a minha sobrinha, para ela sair do celular. Não adianta bater de frente. Ele precisa puxar um assunto que interesse a ela, para que ela olhe para o celular, porque se você está falando comigo, e o que está no celular está mais interessante, né? Você fica no celular, né? É verdade, né? Agora, se você perguntar para a pessoa alguma coisa que você falou, a pessoa não vai nem lembrar. Então, eu preciso fazer com que ela perceba que ela pode deixar do lado para prestar atenção com o que eu estou falando com ela. Então, percebam que assim, o quanto é importante estarmos capacitados nessa tríade. Estabelecer relacionamento interpessoal. Oi, bom dia, meu nome é Marcelo, sou enfermeiro que vou cuidar do senhor nesse plantão. Né? Quer dizer, começar a estabelecer relacionamento interpessoal, estabelecer vínculo de confiança que eu mostro com o meu conhecimento, né? Que eu mostro com o meu conhecimento de causa, a hora que eu estou intervindo, e realizar a escutativa, que é toda vez que eu percebo que o paciente precisa de uma escuta. Mesmo que essa escuta, escutei na palestra anterior, seja o silêncio, que o silêncio fala muito e ajuda muito.
né? E aí a gente já falou, né? Como é que nós vamos trabalhar com essa geração se no primeira frustração ela bloqueia quem o frustrou? Eu preciso capacitar essa geração, porque senão a gente vai criar uma nova, né? Já é tendência, já sabemos, vai aumentar o número de pessoas com transtorno mental. Se a gente não fizer nada com essa geração que está aí, né? Ainda na idade escolar, na idade de faculdade e tal, a gente vai ter uma nova geração também adoecendo de saúde mental. E como é que a gente vai dar conta? Porque profissionais preparados na área de psiquiatria são poucos, as pessoas não escolhem psiquiatria. Na medicina se escolhe UTI, se escolhe cardiologia, se escolhe oncologia, na enfermagem UTI, emergência, né? Vão para outras áreas, e assim, para a saúde mental, para a psiquiatria, não é um número grande, expressivo. Quem recruta pessoal aqui sabe da dificuldade que é achar alguém com pós-graduação, né? Ou especializado na área de saúde mental. A gente tem essa dificuldade, né? Então é importante a gente perceber como é que a gente tem uma responsabilidade, somos corresponsáveis em não construir mais uma geração com transtorno mental. E os desafios gerais do setor? Hoje a gente tem um mundo muito mexido, o mundo está mexido demais, né? Você dá a sua opinião sobre qualquer coisa, você abertamente no Facebook, você está suscetível a ser xingado pelas pessoas. E não assim, tipo, né, não acredito que você pensa assim, tudo bem, vai. Não é um comentário assim, não, são comentários agressivos às vezes, né? Um absurdo, como? Achava que você era uma pessoa inteligente e tal, até acaba com você, né? Isso falando leve aqui, porque tem gente que escreve até coisa pior, né? Então, né, como ainda não passou das 10, não pode falar, né? Mas tem gente que acaba, né, colocando até coisas que realmente são, né, muito agressivas. A gente precisa humanizar a saúde psiquiátrica urgentemente, né? Quer dizer, ainda se existe um estigma muito forte, não só do paciente psiquiátrico, existe um estigma muito forte do profissional de psiquiatria. Existe um estigma, mas você trabalha com psiquiatria, né? Como quem trabalha em hospital psiquiátrico mais ainda, né, do que quem está trabalhando em atenção primária. Há muito mais estigma, né? Então, assim, a gente precisa voltar a humanizar, né, essa assistência. Propor ações de saúde mental cotidianas, né? A saúde mental é como a saúde bucal. Se eu não escovo os meus dentes todos os dias, após as refeições, tal, eu vou passar a ter uma, né, cárie, eu vou passar a ter uma saúde bucal não adequada. A saúde mental é a mesma coisa. Eu tenho higienizadores da minha saúde mental para eu poder, né? Vimos práticas integrativas aqui, quer dizer, será que é só para o paciente que eu faço yoga ou eu vou fazer para mim? É só o paciente que tem que fazer uma respiração, né, profunda, uma respiração meditativa, ou eu também posso? Ele é ser humano tanto quanto eu sou ser humano tanto quanto ele, então também é para mim as práticas, né? Desmistificar a saúde mental, utilizar as práticas integrativas, né, que a gente viu aqui, 2 delas, e determinar evidências. Vamos dar uma olhadinha no humanizar a saúde psiquiátrica. A primeira coisa, humanize-se, né? Gostei. Humanize-se. A primeira coisa é se humanizar, eu me tornar humano. Então, vai acontecer sim, de um dia eu chegar no plantão sem estar tão forte como eu estou todos os dias. Vai acontecer sim, de um dia eu estar extremamente triste. Vai acontecer um dia de eu estar muito feliz, que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida. Mas eu não posso chegar com essa alegria toda, porque eu tenho que entender o sofrimento do outro, que está ali ao meu lado. Aí eu chego desfuziante, aí ele vai olhar para mim e vai sofrer. Já tem estudos que comprovam que quem fica muito tempo no Facebook acaba sofrendo, entrando em quadros depressivos, porque todo mundo posta só o que é bom no Facebook. Você posta foto na praia, você posta foto tomando a cervejinha no final de semana, você posta foto dando, né, o beijo na pessoa que você tem um relacionamento, né? Então mostrando que você tem um relacionamento, mostrando que você tem eu já vi gente mostrando o carro, né? Mostrando a casa. Então assim, as pessoas mostram só o que tem de bom.
Nunca vi ninguém postar uma foto. Já vi postar o luto aparece, né? As pessoas colocam lá quando morre alguém e tal. Mas, no geral, as pessoas mostram uma felicidade, mas será que é tudo aquilo? Será que a pessoa... Aí começa a aparecer na minha percepção, ao ler a minha linha do tempo, que todo mundo é feliz e eu não. Aí eu começo a desenvolver um problema de saúde mental. Por que comigo não acontece? Mas por que comigo não? Aí começo a desenvolver, né, um problema de saúde mental, uma tristeza crônica, né, posso entrar em depressão, já tem estudos que trabalham com isso. Então eu preciso me humanizar, eu preciso me cuidar. Então eu preciso atuar na assistência como uma figura significativa. Eu preciso ter um significado para quem eu cuido. Mas para eu conseguir ter um significado para quem eu cuido, eu preciso entender como eu me significo. Eu me significo como um enfermeiro capacitado para trabalhar na área de saúde mental. Eu domino as ferramentas, que são ferramentas do princípio da saúde mental, que é o relacionamento interpessoal, que é a escuta ativa, né? Eu domino essas ferramentas, então eu consigo intervir de maneira positiva, né, com os meus pacientes. Quer dizer, eu tenho um significado positivo, ou não, eu falo, é só no meu plantão que acontece problema, né, não aguento mais, né, o outro plantão só deixa problema para o meu plantão, né, e daí eu chego para pegar o plantão bravo, chego e olho assim, vão deixar coisa para o meu plantão de novo? Né? Aí chega bravo. Né? Então assim, como é que eu estou me significando? Eu estou me significando como alguém que não está trabalhando em equipe. A equipe não é horizontal, a equipe é vertical. Manhã, tarde, noite forma a equipe. Percebe? Né? Obrigado. Percebe? Né? Oi? Aqui? Então tá bom. Achei que podia sido para mim. Falei, obrigado, muito obrigado. Tá vendo? É muito bom a gente, né, mostrar, né, afeto para as pessoas. Então, assim, e muitas vezes a gente não entende, por exemplo, que no plantão teve uma intercorrência grave, por isso que o plantão da noite deixou alguns procedimentos para o meu plantão fazer. Então, volta a questão da empatia. Quem assistiu a palestra da empatia, que foi brilhante, né, viu essa questão. Quer dizer, às vezes eu não entro na realidade do outro para entender. A mesma coisa a história do paciente que não tinha nem energia elétrica. Quer dizer, eu olho só o que está na superfície ou eu mergulho para poder fazer a relação interpessoal profunda com as pessoas? E isso é fundamental na saúde mental. Né, para que eu possa ter. Eu tenho que olhar o outro como um todo e não como a soma das partes, né? Não tratar o outro como doente. Porque se eu trato o outro como doente, eu coisifiquei ele. Ele passa a ser a esquizofrenia. Ele passa a ser a diabetes. Ele passa a ser o pânico. Mas ele não é isso. Ele tem isso. Então, eu preciso trabalhar o quê? Alguém que tem necessidades humanas básicas que estão afetadas. Aí é diferente. Ele é um ser com necessidades. E eu sou um profissional formado para atender essas necessidades. Aí a questão entra num paradigma de relacionamento interpessoal mais profundo, com mais dignidade humana, com mais respeito, com mais empatia, sem eu sofrer tanto, né, porque eu não consigo, não me ouve, eu tento falar, ele não para. Por quê? De que forma eu estou abordando? Estou chegando eu falando, pondo o dedo, ou estou deixando ele primeiro, né, falar, eu senti que ele acalmou para daí eu poder intervir. Eu não consigo abrir panela de pressão enquanto ela está na pressão. Eu tenho que pôr embaixo da água, ficar esperando sair, para depois abrir. Muitas vezes eu tenho que esperar o paciente, de qualquer área, não é só na psiquiatria. Falar, para daí eu poder começar, então, olha, o que você trouxe é bem relevante, então vamos resumir. Se eu trouxe A, B, C, então vamos ver, para A, vamos fazer tal coisa. Aí eu consigo mexer lá dentro da panela de pressão. Mas eu tive que fazer, né, toda uma intervenção de escuta. Mas a gente não escuta porque não tem tempo. Eu não tenho tempo. Mas 3 minutos, num plantão de 6 horas, o que são 3 minutos?
E quando sou eu que preciso ser escutado pela minha chefe, ela não me escuta? Como eu me sinto? Porque ela também é sobrecarregada, ela também está cheia de coisa, né? A responsável pelo meu trabalho. Então, assim, quando a gente tem, né, essa percepção de que a escuta, o relacionamento interpessoal, o vínculo, né, é importante, isso tudo ajuda no nosso crescimento enquanto ser humano. Porque, e aí, eu lembro que, quando começou a falar muito de humanização, eu trabalhava numa instituição confessional, católica, e eu acabei comentando com o padre, que era reitor, eu falei assim, ai, padre, não concordo com a palavra humanização, porque para mim já é o básico, é óbvio. O óbvio não devia ser dito, porque já é óbvio. Ele falou assim, você não está entendendo. Não é humanizar o outro. A humanização começa com você se humanizando. Você entender que você é humano. Quais são? Você também tem necessidades humanas básicas afetadas, você também está aí vivendo e sofrendo os agravos dos determinantes da saúde e doença, né? E você vai cuidar do outro que está na mesma condição. Só que ele pode estar demonstrando outros sinais e sintomas e que se configuram numa determinada patologia diferente do que você tem, ou de que você possa ter. Mas você também é fruto do mesmo meio que ele está vivendo. Então, é você se humanizar para poder humanizar a sua assistência ao outro. Então, é interessante a gente perceber o como é importante fazer a humanização. O outro é propor ações de saúde mental cotidianas, resgatar o autocuidado. E aí resgato Dorothea Oren, a outra teorista de cuidado, que ela ensina exatamente isso. Como é que eu faço para tornar novamente apto para o autocuidado o paciente com o qual estou lidando? Então, ele precisa, né, por exemplo, ele pode comer sozinho. Então, o alimentar-se ele vai fazer sozinho, mas ele não consegue se vestir sozinho. Então, eu vou desenvolver ele para ele não precisar de ajuda para se vestir todo dia. Entende? Como é que eu consigo... Dorothea Oren é a escritora. Dorothea Oren, que é a teoria do autocuidado. Né? Então, assim, como eu consigo, né, ir trabalhando, né, todos os déficits de autocuidado, vestir-se, banhar-se, né, o alimentar-se, o dormir, né, quer dizer, como é que eu consigo fazer com que a pessoa volte a ter resgatada essas habilidades do dia a dia, atividades de vida diária, né, as AVDs que a gente chama. Auxiliar, então, nessas necessidades humanas básicas, né, permitir a livre expressão de emoções, sentimentos e pensamentos. Eu cuidei de um paciente, quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade no boom do HIV/AIDS. Então, quando a gente fez a disciplina de doenças transmissíveis, né, sexualmente transmissíveis, na época chamava moléstias infecciosas, nome horroroso, né? Chamava moléstia, é uma palavra feia, né? Já é feia até de falar, né? Então, aí eu fiz no Emílio Ribas, em São Paulo, que era a grande referência para HIV/AIDS. E o meu paciente era um paciente com HIV/AIDS e ele não falava. E a gente tinha que, para cada disciplina, a gente cuidava, tinha aula prática. E a gente cuidava do paciente. A gente tinha que fazer o estudo de caso. Então, tinha que fazer a coleta de dados, tinha que fazer o exame físico, tinha que fazer a lista de problemas, na época não era diagnóstico de enfermagem, era a lista de problemas, tinha que colocar a meta, tinha que colocar a prescrição, a evolução, e tinha que colocar uma história, o que o paciente te contou. Como ele não contava, a gente não tinha os dados dele, a gente estava em desespero, porque a gente cuidava de 2, né, naquele semestre. E aí, eu e a minha colega, a gente estava assim, meu Deus, o que a gente faz para esse homem falar? Já não sei mais o que faz. A gente pergunta, ele não responde. Aí conversamos com a professora, ela falou, não pergunta. Você está perguntando, você está pondo pressão. Me conta, mas me conta. Então parece para ele que você está muito mais interessado em saber como ele se infectou do que saber dele. Então a gente entrava no quarto e falava assim, né? Bom dia, seu fulano. Né, a gente chegou, né, vamos fazer, né, as nossas atividades para o seu cuidado. Pelo que a gente viu na anotação de enfermagem, o senhor dormiu bem essa noite, né, dormiu melhor do que da outra noite. Isso é muito bom. E a gente fazia um comentário de algo bom, dava um feedback positivo para ele e começava a fazer o trabalho. Num dia, eu estava, né, fazendo a infusão de um antibiótico, minha colega estava fazendo a anotação do procedimento, ele fala assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus.
não é a voz da minha colega. Eu falei assim, só pode ser a dele, né? Aí eu levantei o rosto, olhei para ele, e ele falou assim, eu não me perdoo. E aí, eu só lembrava assim, tipo, escute. Só lembrava disso, escute, seja um ouvido agora. Ele falou assim, eu não me perdoo porque eu descobri que eu passei HIV/AIDS para minha noiva quando a gente foi fazer os exames para casar. Eu não me perdoo de ter passado AIDS para ela. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando nela. Aí a gente descobriu que ela estava no mesmo hospital. E aí a gente estava sendo cuidado por uma colega. E aí a gente perguntou para a professora se a gente podia levar a informação dela para ele, né, que ela estava bem, né? Então a gente contava, ela passou bem essa noite e tal. E ele ficava, ai, que bom, eu quero ela bem, eu quero que ela melhore, né? Porque eles descobriram, eles já estavam com a carga viral muito alta e o CD4 muito baixo, quando eles descobriram. Então aí já é mais difícil, né? E na época não tinha o coquetel, então de fato foi, né? Infelizmente foram a óbito os dois, mas a gente viveu essa questão assim, permitir a expressão, e o silêncio é uma expressão. O silêncio fala muito. Eu estar em silêncio, eu estou precisando de um momento meu, eu ainda estou precisando conversar comigo, ainda tem alguma coisa entalada que não deixa eu falar, um choro embargado, uma dor, né, que está latejando, e às vezes a gente fala assim, tal paciente ele não ajuda, né, não auxilia, porque a gente pergunta, ele não fala, então não dá, né, para a gente cuidar. E aí a história que a palestra da empatia falou, não julgar, sem você entender plenamente o outro. E aí uma das coisas que eu gosto sempre de frisar, eu gosto do termo empatia no inglês. Porque no português eu falo assim, se eu estivesse no seu lugar, a gente fala assim, né, para falar de empatia. No inglês, traduzindo ao pé da letra, o correto é traduzir se eu estivesse no seu lugar, quando a gente lê essa frase, né? Mas, como que se escreve no inglês empatia? Se eu estivesse calçando os seus sapatos. Porque quando aí tem um outro ditado aqui no Brasil, né? Só quem calça os sapatos sabe aonde o calo aperta. Então, se eu calçar o seu sapato, eu vou saber onde está a sua dor. Então, e muitas vezes o silêncio me ajuda a entender. Quando o paciente começa a expressar suas emoções, sentimentos e pensamentos, até para eu ver se ele está tendo alguma ideação suicida, né? Ele está tendo alguma ideação errada ali, né? Como é que se eu não permitir, eu não consigo calçar o sapato dele para sentir onde dói. Porque o que é o suicídio? A não ser uma solução permanente para um problema temporário. Por mais que o problema seja permanente, ele pode se tornar algo que eu me adapto com aquilo para poder viver. Agora, eu transformar o suicídio como uma solução, ele é uma solução permanente, ele é uma solução que não tem volta, né? Então, eu preciso entender por que ele está pensando isso, qual é a emoção que ele está, qual é a informação que ele tem, como é que ele sabe da chance dele de sobrevida, a chance dele de cura, a chance dele de melhora, né? De qualidade de vida, de bem-estar. Aí é aquele centro que a gente tem que olhar dos paradigmas, né? A qualidade de vida e o bem-estar. Qual é a chance dele conseguir ter uma qualidade de vida e um bem-estar? Né? E manter rotineiramente conversas terapêuticas e escutativa. O nosso cotidiano não tem que ser ao léu. Eu não tenho que entrar e conversar sobre qualquer coisa com o paciente. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou falar em cada quarto, com cada paciente. Se eu vou perguntar para um do sono, se eu vou perguntar para o outro como é que está a ansiedade dele, mas eu não vou abordar assim, como é que está a sua ansiedade. Mas com um eu vou abordar a ansiedade, o outro eu vou abordar como é que está a questão do pânico, o outro eu vou abordar a questão de uma ideação. Né? Quer dizer, eu preciso entrar no quarto focado. É isso que é a atenção centrada no paciente. É eu entrar no quarto sabendo que tipo de conversa eu vou levar para poder coletar dados para saber, ele ainda está em ansiedade, o plano não está dando certo, reunião com a equipe,
Equipe, vamos fazer o nosso round aqui, vamos fazer o nosso estudo de caso. O paciente ainda demonstra ansiedade. Há 3 dias a gente está com esse plano terapêutico, ele está demonstrando ansiedade. Como é que a gente vai fazer? Se eu não tiver essa comunicação da equipe, a gente continua olhando o paciente fatiadinho. O médico olha por um prisma, o enfermeiro olha pelo outro, o terapeuta ocupacional pelo outro, né? E aí vai indo. Cada um olha por um prisma e a gente não consegue ter todo mundo a visão do todo. Porque a perspectiva do médico é importante para mim, que sou enfermeiro. E a minha perspectiva, que sou enfermeiro, é importante para o médico. E a perspectiva do terapeuta ocupacional é importante para nós dois. A perspectiva do assistente social, do psicólogo, é importante para todos, né? Então, entendi. Né? Muito bom. Bem, a outra questão é a gente desmistificar a saúde mental. Traz a família, a sociedade para o tratamento. Percebe? A gente, uma das coisas que é muito comum, e eu gosto de usar isso quando eu falo com alunos, né? Aquele filme Era do Gelo. Eu sou super fã da Era do Gelo, né? Eu gosto deles. O filme 4, porque o Cid, que é o preguiça, foi abandonado pela família. E no 4º filme, eles abandonam a avó com o Cid, para eles irem viajar. Quem nunca, né, quem aqui já trabalhou em hospital, né, de hospital geral, viu, né, e até mesmo deve acontecer aqui com vocês, com pacientes, né, que são de saúde mental, a família para de dar o remédio, a pessoa descompensa, interna e a família vai para a praia, porque na hora da visita não vem ninguém. A família foi passear. Né? É que aqui já é praia, né? Mas viaja para uma outra cidade. Isso é muito comum em São Paulo. A clínica médica que eu trabalhava, né, chegava perto de Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, internava e reinternavam vários pacientes idosos que tinham doenças crônicas não transmissíveis. Eu falava, mas o senhor não tomou a medicação? Ah, meu filho falou que eu estava bem, que eu não precisava e não me deu a medicação. Mas cadê o seu filho, que hoje é o dia da visita? Então, a gente ia para a praia, eu acho que eles foram para a praia. Nem avisou. Né? Então, assim, desmistificar. Não é colocar a pessoa no hospital psiquiátrico e tá bom, lá eles cuidam. Não, a família que tem que cuidar. Tudo bem que muitas vezes ela precisa ser cuidada também. Ela precisa ser cuidada também. Então, como é que eu também cuido dessa família? Como é que eu também cuido dessa família para poder, né, fazer com que ela receba, acolha o paciente novamente, quando ele for de alta. Porque o que a gente não quer é que o paciente fique aqui dentro do hospital. Porque não é salubre. Né? O salubre, né? O saudável é estar fora do hospital. Então, é isso que a gente quer. Que volte o vínculo familiar, que seja um vínculo familiar positivo, seja um vínculo familiar com afeto. Muitas vezes a gente precisa reensinar, reeducar as pessoas a terem afeto uma com as outras. Uma vez eu tive que cobrir, teve greve de ônibus em São Paulo, e eu trabalhava na clínica médica, e eu tive que cobrir a UTI, porque faltou bastante gente por causa da greve, né, que não conseguiu chegar. E aí era bem no horário da visita, e a filha chegou, e era um paciente que tinha internado no dia anterior. Então, ela veio de outro país, na hora que ela soube que o pai dela estava internado, e ela chegou na beira do leito. E ela pôs as duas mãos para trás e se curvou, que ele estava em coma. Eu cheguei para ela e falei assim, a senhora pode tocar nele, pode conversar com ele, ele vai escutar. Ele está escutando. Em algum lugar, né, lá na dimensão do cérebro dele, ele está escutando. Mas pode tocar. Não precisa ter medo. Né? É claro que tem os equipamentos aí, mantendo eles ok, pode tocar e conversar com ele. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou ali no posto de enfermagem. Para quê? Para criar esse vínculo, o afeto novamente, o toque, o abraço. Eu percebo isso com os meus pais, eu sou cuidador dos meus pais, né, que são idosos. Quando eu viajo ao trabalho, que nem eu estou viajando agora, né, e daqui eu vou, né, emendar já outra cidade, saindo daqui, quer dizer, eu só vou ver eles no final de semana, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego em casa, abraço. Meu pai nunca foi de fazer afeto. Hoje, meu pai pede afeto. Ele levanta e abre os braços. O que ele está pedindo? O abraço. Né? E às vezes o abraço cura tanta coisa.
né? O abraço cura tanta coisa. Então, a questão do afeto, do toque. O toque é terapêutico. Existe curso sobre isso. Existe curso sobre... Hã? Tem, né? Tem na UFC, né? O toque, porque o toque é terapêutico. Né? Então, assim, a gente tem essa questão. O toque, o olhar, né? O abraço, a escuta, o estar do lado, né? Uma palavra bem colocada, né? A atenção. Tudo isso é terapêutico. E aí eu resgato o que Wanda Horta, que fala da teoria das necessidades humanas básicas afetadas, ela fala. Ela fala que nós temos, a gente acha que engajamento é uma palavra nova. Ela escreveu isso em 1970. Ela falou assim, que o profissional tem que estar engajado no cuidado e usar-se terapeuticamente. Eu sou um instrumento terapêutico. Então, o meu comportamento vai ser terapêutico ou não, de acordo com o comportamento que eu demonstrar. Então, olha que riqueza que a gente tem aí com as teorias do cuidado. Então, auxiliar nos vínculos familiares, estimular vínculos sociais, permitir a expressão do outro dentro do contexto cultural da família e sociedade, demonstrar que a saúde mental afetada é parte do ser humano em desequilíbrio, que outras partes estão mantidas e que muitas pessoas enfrentam isso. Ontem nós discutíamos, né, o pessoal que me recebeu ontem, até agradeço, né, o pessoal que me recebeu, né, me acolheu, né, foi muito bom. E nós discutimos essa questão de que algumas pessoas da mídia, elas estão dizendo que sofrem de pânico, né, o Whindersson, né, falou, existem outros profissionais que estão dizendo que sofrem, né, de depressão. Então, assim, isso começa a desmistificar, porque assim, se alguém famoso tem, porque a gente acha que é famoso, é rico e não tem problema nenhum na vida. E mal sabe que às vezes tem, né, uma série de problemas. Para pensar como deve ser a vida de alguém que vivia livre, de repente estoura, faz sucesso, e vive cheio de segurança, e vive tendo que tomar cuidado com o que fala, não pode ir em lugar nenhum, né, sem estar, né, meio que disfarçado. Eu nunca me esqueço de uma atriz americana, Nicole Kidman, quando ela fez um filme em que ela interpretou a Virginia Woolf, uma escritora que se suicidou. E ela ficou muito irreconhecível, porque fez aquele narizão da Virgínia, ela tinha sardinha, né, sarda no rosto, ela tinha um cabelo bem diferente da Nicole Kidman, né, Nicole Kidman, aquele mulherão, né, e aí né, a Virginia Woolf era mais tímida, e que teve um dia que a atriz pediu para não tirarem a maquiagem para ela ir embora da filmagem, para ela poder ir embora a pé para casa. Ela falou que o prazer dela em fazer mercado, fazer feira, parar numa livraria para comprar um livro, foi um prazer indescritível, porque eram coisas que ela já não tinha mais. Então, essas pessoas podem ter desequilíbrios mentais também. A gente sabe que o número de usuários de drogas dentro de Hollywood é altíssimo. Conheço pessoas da Rede Globo que falam que pelos corredores da Rede Globo você pula por cima das pessoas que estão lá caídas por causa de álcool e droga. E a gente acha que não. Né? Que eles vivem um mundo de glamour. Mas a que preço ele vive esse mundo? Né? Então, a gente precisa, né, dizer, né, desmistificar a saúde mental. Ela está na sociedade, ela é algo que existe na sociedade. Ela não existe só no hospital psiquiátrico. Ela existe na sociedade. Ela não é meu, ela não é minha, que sou profissional, que trabalho com saúde mental. Ela é nossa, sociedade. Nós, sociedade, temos essa responsabilidade. Utilizar as práticas integrativas, então, né, trabalhar com práticas não farmacológicas, né, agregar profissionais capacitados nessas práticas integrativas, estimular a participação do outro nessas práticas, né, perguntar como é que o paciente se sente e reforçar a opinião positiva. Como é que ele se sente depois de uma massoterapia? Estava tendo uma massoterapia lá, né? Foi, né, quem fez gostou, eu não cheguei a fazer, mas me falaram que foi muito bom. Né? Então, né, reforça essa opinião positiva. E a gente sai mais leve. Tem troca de energia, sai mais leve mesmo. A gente é campo energético. Né? A gente não é feito de próton e elétron. Né? O elétron está lá circulando que nem um louco. Se eu ponho minha mão aqui, eu estou trocando elétron com essa madeira.
fica um elétron ali e vem elétron aqui. Quer dizer, a gente é esse ser, né, trocando energia o tempo todo. E a gente sente gente que às vezes está, né, que a pessoa está completamente fora de si. Fala, ih, tal pessoa já não está bem. Porque você sente que os elétrons estão tudo enlouquecidos lá, dando as voltinhas deles. Né? E, né, tratar também necessidades afetivas. Né? Alguém chamou? Não? Não? Bem, a outra questão, determinar evidências. Avalie cada prática, cada comportamento, cada ação e seu impacto no outro. Tudo que você fizer de assistência, avalia, mensura. De 10 pacientes que passaram pela massoterapia, 9 pacientes tiveram uma noite de sono tranquila. Eu preciso ter dado para eu poder demonstrar com evidências para a gestão que práticas são importantes serem estimuladas e que práticas que não precisam ser estimuladas porque não estão dando resultados aqui na assistência. Encontrar as práticas mais efetivas, treinar o staff, criar protocolos de cuidados com base nessas evidências. Né? E aí, gente, para a gente encerrar, esse aqui é um slide que está dentro de um relatório da Deloitte, que é uma consultoria que ela tem uma visão macroeconômica, macrofinanceira. Eles dizem que, né, a gente vai ter uma média aí, né, aqui eles estão falando em 1950, eles tinham mais ou menos 500 mil pessoas com doenças mentais graves, que eram tratadas em hospitais, né, psiquiátricos públicos lá nos Estados Unidos. E hoje eles têm menos leitos e estimam-se que tem 590 mil doentes mentais. E aqui está a divisão de onde eles estão. Então, aqui é o número de leitos que estão disponíveis nos Estados Unidos, são 108 mil leitos de saúde psiquiátrica. Aqui é o número, né, de moradores de rua, 200 mil moradores de rua, e aqui é o número de pessoas na área carcerária, na prisão, que tem distúrbio de saúde mental, 356 mil. E aqui é quantos vão se suicidar na próxima década. 1.000 aqui nessa realidade, 34 mil aqui nessa realidade. Então, saúde mental não é do hospital privado, é da parte da cadeia, é no agente de saúde quando vai visitar a casa da família, é no hospital secundário, a hora que eu interno para fazer uma cirurgia, porque eu tenho um problema no coração, mas eu também tenho uma comorbidade que ela é, né, uma comorbidade psiquiátrica. E aí muitas vezes não tratam isso, porque isso é só no hospital psiquiátrico. E acabam não tratando. Porque e aí me observam somente na questão neurobiológica. E aí a gente tem um problema, né, posto. Né? Então, o relacionamento interpessoal ele é muito conclamado na literatura. Toda vez que a gente lê sobre saúde mental ou sobre saúde, o relacionamento interpessoal ele é... Recomendo todos a pegarem livros de instrumentos básicos do cuidar. Todo livro com esse nome, primeiro capítulo, relacionamento interpessoal e comunicação. Primeiro capítulo. Eu começo saúde com isso. Então, mas por que é tão difícil a gente, né? Por que nos tornamos roboticamente atuantes? Por que é tão difícil a gente sair dessa robotização, dessa visão tecnicista, de eu entrar novamente numa dimensão humana, numa dimensão de relacionamento interpessoal, vínculo de confiança e escutativa, desse tripé? Por que é tão difícil essa questão? E aí eu deixo isso como a reflexão para vocês, tá bom? Para a gente encerrar. Agradeço a atenção, tá? E aí costumo dizer que os aplausos é para quem assistiu, porque sem vocês a palestra não teria. Muito obrigado. Um beijo.